Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos juntos, mais uma vez, para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, onde buscamos sempre conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, que a Tua luz possa nos orientar para que de fato consigamos colocar em prática esses ensinamentos benditos do caminho que nos leva a Ti. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as reflexões de hoje, que serão sobre política e relacionamentos sociais, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 22, versículo 26. O maior entre vós seja como o mais novo e o que comanda como o que serve. Política. O Evangelho apresenta igualmente a mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da terra. Quem afirma que semelhantes serviços não se compadecem com os labores do Mestre, não penetrou ainda toda a verdade de suas lições divinas. A magna questão é encontrar o elemento humano disposto à execução sublime do princípio. As ideias democráticas do mundo não derivam senão do próprio ensinamento do Salvador. Poderá encontrar algum sociólogo do planeta plataforma superior além das gloriosas sínteses que reclamam do governante as legítimas qualidades de um servidor fiel? As revoluções que custaram tanto sangue não foram senão uma ânsia de obtenção da fórmula sagrada na realidade política das nações? Nem por isso, entretanto, deixaram de ser movimentos criminosos e desleais. Como infiéis e perversos têm sido os falsos políticos na atuação do governo comum. O ensinamento de Jesus, neste particular, ainda está acima da compreensão vulgar das criaturas. Quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência, mas geralmente se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens no imediatismo do mundo. Ignoram que o Cristo aí conta com eles, não como quem governa tirânica ou arbitrariamente, mas como quem serve com alegria, não como quem administra a golpes de força, mas como quem obedece ao esquema divino junto dos seres e coisas da vida. Jesus é o supremo governador da terra e, ao mesmo tempo, o supremo servidor das criaturas humanas. Que assim seja. Ai, ai, quem dera nós já tivéssemos evolução para vivenciar a política como Jesus vivenciou, né? Política vem do termo polis, que está associado ao convívio social, ao serviço para a poli, que é a comunidade, né? Ou seja, nós, quando decidimos aprender, estudar e lidar com a política, porque todos nós somos seres políticos, querendo ou não, porque temos que conviver, e conviver é política, né? Nós estamos fadados a ter que aprender a conviver melhor. O que esse texto do Evangelho vem nos relembrar é que Jesus condenou aqueles que tomavam conta só para si e disse que o político, né, ou o servidor deve ser como o menor servidor que serve com humildade, com amor, com carinho, pensando no bem-estar dos outros e não somente no seu. E Emmanuel vem trazer uma coisa muito importante. Olha que interessante. Emmanuel nos diz nesse trecho que Jesus defendeu a democracia, no sentido de que todos devem participar
da comunidade política, porque somos seres sociais. Nesse sentido, todos devemos buscar servir mais do que atender aos nossos próprios interesses. Então, o grande erro de nós, seres humanos aqui ainda na Terra, neste instante, é que nossa vaidade e orgulho costumam, via de regra, desvirtuar as nossas atitudes e boas intenções. Então, quando se entra na política no sentido de ser representante do povo, né, como prefeito, governador, assembleias, né, Senado e assim por diante, acaba-se tendo oportunidades de administrar muitos recursos e muitas coisas que não são somente nossas, são de todos, e acaba se aproveitando das situações para o nosso interesse. O pior é que, por mais que tenhamos boas intenções, muitas vezes no nosso próprio dia a dia nós nos desvirtuamos. Isso significa que teríamos chance de, mesmo estando em situação similar, errarmos o nosso passo, como alguns erram. Por exemplo, se nós furamos fila, se nós tiramos benefício de alguém nas pequenas coisas para o nosso proveito próprio, isso é similar aos proveitos que os políticos acabam tirando para si. Portanto, mais do que pensar em julgar e condenar quem está no poder social no atual momento, nós temos que buscar fazer de nós exemplos de atitude melhores. Por quê? Isso significa que para frente as pessoas vão se embasar nas nossas ações, no que nós fizermos, e as gerações que vierem têm chance de aprender mais com essas atitudes de Jesus. Lembrando que no filme Nosso Lar, o governador-geral da cidade é o mais humilde e o maior servidor, é o que mais trabalha, se ajoelhando aos pés daqueles aos quais ele serve. Assim como Jesus, sendo o supremo governador da terra e dessa galáxia, lava os pés dos discípulos. Nós devemos buscar sempre servir, buscando o interesse comum. Isso é a boa política, né? Social no nosso dia a dia. E dentro desse contexto, temos o nosso belo livro, No Portal da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E hoje o tópico é Espíritos Inexperientes. Na comunhão com os espíritos domiciliados no além, encontrarás não apenas os instrutores que te induzem à disciplina e à renovação. Qual ocorre na Terra mesmo, aqui e ali, surpreenderás espíritos inexperientes, conquanto simpáticos, que te partilham um nível de ideias e sentimentos. Harmonizados com as tuas necessidades e inclinações, dedicam-se ao teu bem-estar e mostram-se dispostos a te servirem na condição de verdadeiros escravos, às vezes em detrimento dos teus melhores interesses na vida espiritual. Sempre fácil e agradável o intercâmbio com eles, de vez que te sujeitam alegremente aos menores caprichos. Quem de nós, espíritos endividados e imperfeitos que ainda somos, não terá consigo algo da criança necessitada de carinho e de aprovação? Embora agradecidos ao bem que semelhante amigo nos faculta, é preciso que não nos viciemos a pedir-lhe proteção indiscriminadamente e incessante. Em virtude de nos assemelharmos de algum modo a uma criança, e claramente por isso mesmo, não nos será lícito dispensar o concurso de professores que nos conduzam à aquisição do autoconhecimento, por vezes à custa de disciplinas constrangedoras, mas necessárias. Aceitemos a colaboração dos espíritos inexperientes. Entretanto, não nos esqueçamos de que, na maioria das circunstâncias, são eles companheiros de evolução e burilamento em condições tão deficitárias quanto as nossas. Muita gente prefere o exclusivo convívio deles ao intercâmbio espiritual.
pretextando que apenas deles recolhe o conforto e a assistência de que precisa, e compreendemos em tese essa disposição de espírito, porquanto ninguém vive sem o calor da amizade. Ponderemos, no entanto, que sem a autoridade do instrutor que esclarece e corrige, a escola perderia a finalidade. Agradece o concurso fraterno dos espíritos inexperientes, não obstante simpáticos, sem olvidar que eles são nossos companheiros de classe no educandário da vida, necessitados tanto quanto de nós do ensino e orientação. Que assim seja. Olha que interessante, como se associa com política, convivência, até mesmo no intercâmbio espiritual. É muito comum na convivência espiritual nós orarmos para os nossos anjos de guarda. E quem já teve um pouco mais de contato com a mediunidade, um pouco mais ostensiva, ou com os centros, ou igrejas, ou tanto faz o local, onde tem certas manifestações espirituais, sabe que nesses locais existem diferentes tipos de manifestações. Algumas de cunho muito elevado, de sabedoria imensa, e outras nem tanto. Assim como nós, ao nosso derredor, estamos sempre cercados dos nossos anjos de guarda, nem que seja por inspiração direta, mas também por companheiros e mensageiros que algumas vezes são gente como a gente, pessoas ainda que não são anjos, que não são tão elevados, mas têm boa intenção, se afinam conosco, querem o nosso bem. E essas pessoas às vezes fazem e buscam nos ajudar e são importantes, como disse o texto, para nos ajudar em diferentes momentos da vida. Às vezes, em certos perrengues, são eles que nos socorrem. Qual que é o problema ou onde começa o problema? É quando nós começamos a querer que tudo seja resolvido por essa espiritualidade. Por quê? Então tudo que acontece, eu não vou agir porque a espiritualidade vai me ajudar. Eu vou fazer do meu modo mais simples e vou aguardar os resultados. Isso não faz com que nós cresçamos. Lembrem-se, se a gente pede a um professor ou a um anjo de guarda ajuda e ensino, ele vai nos guiar, ele vai ensinar, ele vai tutoriar, mas não vai fazer por nós. Ele vai nos dar a chance de crescermos e evoluirmos, mesmo tropeçando, mesmo reprovando e mesmo caindo. E muitas vezes ajuda-nos a levantar sim, mas continua ensinando para o nosso crescimento. Já colegas de classe, na mesma sintonia, às vezes gostam tanto da gente que ficam fazendo tudo por nós. Sabe como aqueles colegas que às vezes só passam de ano com os outros colegas que fizeram as lições ou as provas nos lugares dos primeiros, e aí depois não sabem nada do conteúdo e quando precisam não dominam e são fracos, precisam muitas vezes buscar repetir os aprendizados? Também é assim na vida espiritual. Então, que nós tenhamos a consciência de que sim, devemos sintonizar e confiar com esses irmãos de classe que vibram na mesma sintonia do que nós, mas sempre buscando nos conectar e guiar, nos deixarmos ser guiados por esses anjos superiores, por esses espíritos maiores, irmãos maiores, que vêm nos ensinar como, mesmo nas dificuldades e nas quedas, para que possamos evoluir, sem ficar estagnado, sem acomodação, cada um responsável por si. E, dentro do contexto apresentado, temos um artigo muito interessante, cujo título é o seguinte: Você é a média das 5 pessoas com quem passa tempo. 2 pontos, um estudo de caso sobre as mentalidades e redes sociais no Sultanato de Omã. Esse artigo científico foi publicado pelos autores Sierina Siarin, Ali Al-Griani e Eman Al-Zain na revista ou no journal que tem como título International Journal of Society, Culture and Language, que quer dizer Jornal Internacional de Sociedade, Cultura e Linguagem. Bem, o que esse artigo traz para nós?
foi feito, para aqueles que não conhecem, tem esse nome Sultanato de Omã, é um país que se chama Omã, né, que foi dito aqui no estudo que eles têm um plano para melhorar o nível de educação, de estudo e de conhecimento até o ano de 2040. E aí o que essa pesquisa buscou fazer? Avaliar estudantes e ver com que eles gastam mais tempo, com quem eles convivem mais, tanto na vida, digamos assim, social física, quanto na internet. E observaram que fatores importantes influenciam esse crescimento educacional e melhoria desses estudantes. Se eles gastam muito tempo com bobagens e menos tempo com professores, educadores ou até mesmo com conteúdos edificantes, eles acabam desenvolvendo menos. E o mesmo é verdadeiro. Quando se busca o conhecimento por si só, se tem a intenção, a mentalidade de crescimento e evolução, se tem contatos com pessoas e conteúdos mais edificantes, se cresce mais, se desenvolve mais. Então, esse estudo ele vem dizer que com quem convivemos e o que estamos em contato vai influenciar diretamente o nosso crescimento e a nossa evolução. Política, como acabamos de relatar, né? Convivência, ou seja, política. E no final se conclui que se pretende se obter um grau maior na nação de crescimento educacional, deve-se focar em bons conteúdos e boa convivência para o crescimento individual de cada estudante. É isso que nos faz então concluir como Jesus nos ensinou. A política, a convivência, ela é importante. Acima de tudo, devemos buscar bons conteúdos, mas lembrando sempre que para sermos bem-sucedidos, temos que aprender a servir e auxiliar, e não somente buscar o sucesso ou o bem-estar individual, egoísta e individualista. É isso. Vamos então à nossa prece de encerramento. Gratidão, Senhor, por esse ensinamento bendito, que saibamos vivenciar a política do amor, a política eterna do universo, da Tua luz, dos Teus ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus. Abençoe a cada um no que mais necessitam, nas suas maiores necessidades, dores e dificuldades. Gratidão a todos que nos acompanham, que assim seja. Gratidão a você pela oportunidade de compartilharmos e aprendermos juntos. Namastê e até a próxima.